Aprendemos alguma coisa em Mateus, capítulo 18, no versículos do 23 até o 27. É uma palavra que todo mundo já conhece, muitas pessoas falam e realmente nós aprendemos muita coisa. Então vamos ler um pouquinho junto com você esses versículos aqui e vamos conversar um pouquinho, ok? Diz assim, Mateus capítulo 18, versículos 23 ao 27. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor deste servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os seus filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Tem muita coisa que nós aprendemos nesses versículos aqui. Nós temos aqui a primeira parte. A segunda parte nós vamos falar no outro dia. É porque atualmente nós conhecemos muitas coisas que estão acontecendo. Algumas pessoas devem e por um motivo ou outro não têm como pagar naquele momento, e aí as pessoas começam a tentar resolver o problema. Primeira coisa que a gente vê aqui, que nós lemos na palavra do Senhor, é que essa dívida ela era impagável. Não tinha como pagar. Era um valor muito alto, altíssimo demais. Tanto seria vendido a esposa, os filhos, tudo que tinha. Realmente era um valor muito grande. Outra coisa que nós aprendemos aqui, esta dívida vai aparecer na nossa vida de um jeito ou de outra. Todos nós estaremos diante do Senhor para acertar essas dívidas. Quer queira, quer não queira, todos nós estaremos diante do Senhor. Igual nessa história aqui, né? Chegou o dia e foi o dia de acertar os negócios e aquele servo estava no vermelho. É claro, tem pessoas que certamente serão encontradas, ok, mas nesse caso aqui, ele devia muito. Nós entendemos, a dívida vai ser paga por mim, por você. Todos nós estaremos diante do Senhor. Essa dívida, ela seria cobrada de todo jeito. De uma maneira ou de outra, teria que pagar. Tanto é que a Bíblia diz, que eu já falei para você, vamos repetir mais uma vez, como foi complicada a coisa. A mãe, os filhos seriam todos vendidos, tudo que tinha, não sobraria nada para acertar ali aquela dívida. Nos dias de hoje, isso chama-se pecado. O rei entendeu o que estava acontecendo. O rei entendeu a dívida. Ele pensou assim: olha, não vai ter jeito mesmo, não tem como pagar. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos cobrar tudo que tiver. E assim foi. A decisão do rei era vender tudo para acertar. E aqui é uma das chaves deste problema. É uma chave que nós temos que usar todos os dias. Chama-se humilhação. Diz assim que ele se humilhou, ele chorou e o mais importante disso, assumiu que estava devendo e também assumiu o compromisso de pagar. Ó, pra você ver. Então é muito importante, quando nós devendo, nós iremos entender e aceitar que realmente estamos devendo. Algumas pessoas pensam que não tem problema nenhum. Você pode fazer o que você bem entende, você pode viver do jeito que você quiser, e o pecado contra o Senhor nosso Deus vai ser cobrado. Eu não sei em que dia que vai ser, mas eu tenho certeza que diante do Senhor você vai se encontrar ali, e aí os meus pecados estarão diante do Senhor e vai ser cobrado. Só que quando este servo que estava devendo ali, ele usou o quê? De coração. Ele admitiu que estava devendo. Ele admitiu que não teria como pagar hoje, já na hora. Mas o que ele fez? Se humilhou e se prontificou a fazer o quê? A pagar o que estava devendo. Olha, eu vou trabalhar.
eu vou fazer o que eu puder, mas eu vou pagar o que eu estou devendo, mesmo sabendo que não seria impossível pagar. Ele viria o resto inteiro ali para pagar e não seria pago, não teria condições. Mas a importância dele foi admitir que estava errado, admitir que precisava pagar aquela dívida. É muito importante quando aprendemos que estamos realmente devendo, que nós temos que fazer a coisa certa, pagar. E aqui ele diz o seguinte, olha: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Eu acho que era justamente isso que aquele rei estava querendo ouvir. Acho que era aquilo que ele estava vendo, como era o coração daquele servo. E foi o que ele fez. O rei conhece o coração daquele servo ali. E aí, a segunda coisa interessante demais, a segunda chave dessa história nossa aqui, que o Senhor Jesus Cristo contou para nós, tem uma palavrinha muito legal. Chama-se compadecer. Esse rei se compadeceu, o coração dele ficou molinho, molinho, molinho. E o que ele fez? Ele mandou embora aquele servo e liberou ele de tudo. Ele não devia nada. Nada, nada, nada. Ou seja, o rei liberou, ele liquidou, ele não devia mais nada. Agora, o que nós aprendemos hoje, no dia de hoje, com o Senhor Jesus Cristo nos contando essa história aqui, explicando que é a primeira parte, tá? A segunda parte é outra coisa e nós faremos outro dia. Mas hoje, o que nós aprendemos? Quando o Senhor nos chama, nós temos que responder. Quando o Senhor nos apresentar diante do Senhor, e mesmo que nós estivermos totalmente cobertos no fogo do pecado, o Senhor nos entende. O Senhor conhece o nosso coração, e se nós formos totalmente sinceros, honestos, o que acontece? O Senhor nos livra. Ele compadecerá da nossa situação e nós seremos o que? Livres, totalmente livres. Principalmente quanto ao negócio chamado pecado, que geralmente é o demônio que coloca na sua cabeça para você fazer as coisas e você errar contra o Senhor Jesus. Nós entendemos que o Senhor conhece a todos nós, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe tudo aquilo que nós fizemos. Eu, por exemplo, quantas vezes eu já errei, e se eu não ficar olhando ali o que eu estou fazendo, eu posso errar de novo. Mas quando você está em Cristo e você anda em Jesus, Ele te ajuda, Ele te avisa, Ele te livra. Hoje é um dia em que nós lemos os jornais, o que nós vemos na internet. Não é um negócio legal, sabe? Mas alguma coisa não mudou. O Senhor Jesus é o mesmo. Esteja você onde quer que você esteja, estando do jeito que você estiver, há um Deus poderoso que verdadeiramente perdoa, compadece, nos livra. Agora, se você não procurar este Rei poderoso, se você não for acertar a sua vida com Ele, aí será outra coisa. É diferente. É a segunda parte dessa história que nós iremos conversar. Mas no dia de hoje, entenda, o Senhor está muito interessado em falar com você, em acertar a sua vida, principalmente com relação ao pecado, porque o pecado leva aonde? Ao inferno, ao fogo eterno. Ninguém quer viver desse jeito. Então procura o Senhor Jesus, coloca a sua vida em dia e você vai ver que tudo aquilo que você precisa, o Senhor estará cuidando de você, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua esposa, pela sua filha, pelo seu filho, as pessoas a quem você ama. Quem está em Jesus Cristo está salvo.